Ô, Diego, fala um pouco sobre o livro aí. Você já plantou árvore, já teve filho, agora faltava o livro, é isso? Não, não era essa não, eu não estava fazendo esse checklist não. Cara, deixa eu te falar assim, eu sempre fui um brasileiro muito incomodado com o que o Brasil tem de bom e com o que na prática a sociedade consegue tirar para ela, né? Eu gosto muito de história, sociologia, estudo muito os aspectos socioeconômicos do Brasil e também sempre fui apaixonado em economia. Em 2014, cara, quando eu fui estudar no IMD lá na Suíça, Uhum. caiu uma ficha para mim que durante uma aula que foi super interessante, uma aula de economia com um alemão, um cara super inteligente, super experiente, ele virou e falou assim, cara, vocês nunca vão crescer sustentavelmente. E a gente vinha daqueles anos de Lula e Dilma, independente da artificialidade, e a gente brasileiro se sentia, né, ó, quase a Tava China, né? decolando, né? O Cristo Ó, essa é a decolando, né? China, exatamente. E aí aquilo foi uma afronta, né? Naturalmente, num primeiro momento, emocionalmente falando, mas daquilo a gente começou a um debate longo que durou semanas de estudo, etc. E o grande ponto dele foi o seguinte: foi, cara, vocês nunca conseguiram construir uma base tecnológica que permite o país de um dia para o outro se tornar muito mais produtivo. Nunca. Vocês sempre pegam o final dessa onda. Então, na prática, Uhum. vocês nunca vão conseguir competir na esfera global, exceto recursos naturais, né? Lato Que sensu. tá aí, né? Uhum. Tá aí, exatamente, não é seu. Não, você não construiu. Uhum. E aí, cara, aquilo me pegou muito, porque é evidente que isso é um conceito básico de economia, mas eu acho que quando você ouve aquilo e para estudar no momento em que você está na crista da onda, você fala, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu comecei a ouvir pela primeira vez os nomes. iFood, 99, Buscapé era um nome que já dava uma parecida, XP, vinha assim, Uhum. zunindo. E aí esses nomes começaram a aparecer e eu fiquei extremamente curioso por essas empresas, porque o que me chamou a atenção na época? As empresas vieram do nada e atingiram um status, seja tamanho, seja posicionamento da marca, qualquer coisa que seja, Uhum. atingiram um status que não era comum você ver no Brasil. Não. Ah, verdade. Não era, né? O comum era você ver uma empresa de 30, 40, 50, 60, 100 anos de posicionamento de mercado. E aí, cara, ao mesmo tempo, por causa dessa provocação dele, eu comecei a me aproximar das startups aqui no Brasil. Então, bati lá na época na Endeavor, bati na Liga Ventures, e fui lá nessa galera falar assim, ó, tudo bem, eu sou o executivo aqui, sênior da Suzano, e, cara, eu queria ajudar. Pô, e Suzano ainda, né? Super É, tradicional zona, super, né? É bem total. esse exemplo mesmo. Total. E, cara, e que os caras, era muito engraçado, porque os caras, a galera reagia assim, nossa, olha, esse diretor financeiro da Suzano. E eu assim, caralho, os caras estão me ensinando um monte de coisa aqui. Eu que estava sendo mentorado na prática, sabe? E Uhum. falo isso de coração. Ou seja, eu tava entendendo ali o que é efetivamente trabalhar com teste, com errar, com lógica de produto, com tecnologia sendo construída. E aquilo, cara, me apaixonou. E aí, o que eu fiz, Brigato? Eu juntei essas pecinhas todas e falei, poxa, será que o que está acontecendo no Brasil é exatamente aquilo que ele falou que nunca aconteceu aqui? Eu Tá. falei, não sei se é. Por que que seria? E aí eu comecei a estudar isso. E aí eu cheguei a uma conclusão, anos depois, 2 anos depois, ali em 2018 mais ou menos, 17, 18, que a conclusão era o seguinte, o processo de globalização no Brasil, ele só se consolidou mesmo nos últimos Uhum. 10, 15 anos. Então, Uhum. o que acontece é que tudo que aconteceu antes demorou muito para chegar no Brasil. Mas Tá. tudo que acontece nos últimos 15 anos não demora mais. Ou seja, um conhecimento que é gerado nesse exato momento na Universidade de Pequim, de Beijing, né, ela chega aqui. Uma Tá. tese de investimento que é pensado pelo Pedro lá nos Estados Unidos, ela chega aqui no outro dia, se ele quiser, ele faz uma ligação para alguém, faz um call, faz um Tá. Zoom. Então, esse processo de transferência de conhecimento, tecnologia, ele se acelerou demais. Junto com isso, as principais tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 15, 20 anos, ou desenvolvidas ou ganharam espaço comercial, elas se massificaram no Brasil e o preço caiu demais Tá. para acesso. Então, se você pensar em cloud, em desenvolvimento de API, se você pensar em rede, se você pensar em inteligência artificial, essas coisas, há 10, 15 anos atrás, eram completamente inacessíveis. Hoje elas são 100% acessíveis. É uma decisão sua querer usar ou não. Quero usar ou não. Uhum. E aí, E quando com a eu pandemia, na enxerguei. verdade, você teve uma pressão para usá-las, né? Total, total. E aí, cara, eu vou segurar o ponto da pandemia, porque Tá. eu quero chegar nela daqui a um minuto.
Quando eu identifiquei esses 2 pontos, eu falei, pô, se isso for verdade, isso lá em 2017, esse processo tem que acelerar no Brasil. E aí eu comecei a acompanhar isso, comecei a acompanhar o ecossistema, número de aceleradoras no Brasil, cresce todos os anos. Número de fundos, de venture capitalists, cresce todos os anos. Número de startups investidas, cresce todos os anos. Volume investido, cresce todos os anos. Entidades, hubs de conhecimento ou de apoio, cresce todos os anos. Aí você pensa em NovaBra, Cubo, Google Campus, todo mundo. Uhum. Eu falei, poxa, tem até um site para cobrir esse mundo, porra. Tal de agora tem, né? aí, Até que enfim, né? No Brasil tem alguém desse nível. E aí, cara, essas coisas começaram a se consolidar. E eu falei, poxa, de repente o que a gente está enxergando aqui é exatamente o que aquele professor mencionou lá. Não porque o Brasil criou a tecnologia original, mas porque agora o Brasil consegue recebê-la rapidamente e, a partir dela, criar alguma coisa. E aí, quando você olha para as empresas que efetivamente decolaram nesses últimos 10, 15 anos, sejam as que viraram unicórnio, sejam as que deixaram de ser uma empresa tipicamente tradicional de velha economia para nova economia, sejam as startups que estão aparecendo agora nos últimos 5 anos, elas têm algumas coisas muito em comum. E uma delas, que é essencial aqui, é tecnologia proprietária. E é isso que vai invertendo esse jogo. Ou seja, quando você volta no tempo e olha as empresas que o Brasil tinha via de regra, e vamos tirar aquelas de recursos naturais, essas empresas não tinham tecnologia proprietária. Elas eram integradoras. Elas ligavam lá no fornecedor, vou comprar o seu hardware ou vou assinar seu software. Bota aqui. Só que o boom das empresas de serviços de software ali nos anos 2000, né? Quer dizer, 90, exatamente. 2000, as Politex da vida, que depois foram compradas, né? Exatamente. Tá. E aí, cara, quando você olha para essas empresas que estão aqui agora, quem são essas empresas via de regra? São empresas de tecnologia proprietária. Ela fala, cara, eu desenvolvi um negócio aqui dentro de casa que ninguém mais tem. Pode tentar copiar, pode tentar fazer, mas só eu fiz. Essas empresas como um todo, elas passam a fazer isso. E aí, Brigato, a pergunta é, por que elas evoluem tão rápido, ou crescem, ou geram valor, comparado com as empresas tradicionais? Porque aí a gente entra na discussão de vantagem competitiva. Essas empresas, por nascerem de baixo, mas nascerem com esse âmbito, com essa vontade de acessar recursos que pouca gente acessa no Brasil porque não quer, e cria tecnologia proprietária, ela, em última instância, se bem sucedida, ela está criando tecnologia proprietária. O que eu tenho hoje dentro do iFood é um modelo de inteligência artificial que toca a minha logística inteira e ninguém mais tem. Talvez alguém crie um melhor algum dia, mas o meu é meu e não é de mais ninguém. Quando você pensa no que o Nubank está fazendo hoje, é a mesma coisa. Pensa toda a lógica tecnológica de atendimento do Nubank, que permite ele ter um UX, ter um NPS, ter uma adoração pelo consumidor, que ninguém mais tem nesse país, só ele tem. E eles até compraram 2 plataformas de tecnologia, né? A plataforma Tech e a... Exatamente. Agora me fugiu o nome da segunda, mas exatamente para isso, né? Ó, isso aqui é meu, né? Essa tecnologia é minha. A tecnologia em si é minha, né? Não só o produto, o código. Não, a linguagem de programação, eu sou proprietário dela. Exatamente. Então, cara, você vê essa concatenação. Então, você tem globalização e tecnologia massificada a um preço acessível. Tá. Aí você tem um país que não olha muito para isso, mas aí uma galera começa a empreender e dizer, peraí, agora eu posso acessar isso tudo e tentar fazer a partir de mim. E aí essas pessoas começam a fazer, o Brasil é um país de economia grande, os fundos começam a olhar e falar, poxa, tem espaço ali no Brasil, aí tem o efeito também, desde 2008, do excesso de liquidez que existe no mercado, né? Então o dinheiro de alguma forma chega aqui, e aí na sequência essas empresas começam a ganhar muito espaço. Por quê? Porque tem uma tecnologia proprietária, portanto elas ajustam as coisas muito rápido a partir de feedback, e por ser dentro de casa, isso em teoria vai ficando melhor, o que permite eles alavancarem muito mais o seu posicionamento de mercado. E é daí que veio o livro. Em 2020, quando a pandemia vem, eu falei, cara, eu preciso mostrar isso pro brasileiro. Né? Então, não é ensinar o Papa a rezar. Esse livro não é pro diretor do Nubank ou pro fundador do Tempass. Esse livro é para as pessoas que estão dizendo assim, cara, mas será que isso é para mim? E a resposta é, o Brasil está te oferecendo isso. Não é mais uma pessoa de sorte. Quando o Romero começou o Buscapé, o Romero achou uma agulha no palheiro e deu certo. Quando o Benchmall começou no começo dos anos 2000, a XP é a mesma coisa. Mas é ali a partir de 2015, mais ou menos, 2010,
que a gente vê a emergência e a avalanche de tudo isso que a gente está enxergando aqui, que eu chamo de nova economia. E tem uma outra virada também, acho que interessante nisso que você está falando, que é o fato de, por exemplo, até 13, ali, 14, 15, por exemplo, um dos expoentes desse movimento é o próprio Peixe Urbano, né, que era um copycat do Groupon lá dos Estados Unidos. E várias startups ali dessa primeira onda ali de 10 a 15, vamos dizer assim, eram copycats. Inclusive, você tinha, quando o Peixe Urbano se deu mal, você teve uma retração. Os fundos foram embora e falaram, não, ficou queimado, não vou investir no Brasil, porque não dá para investir lá e tal. A Rocket fez muito isso aqui também, não deu certo. Indo no seu ponto, quer dizer, hoje você vê mais empresas investindo para solucionar problemas brasileiros, né? Problemas locais, desenvolvimento de tecnologias locais. Total. Agora, cara, qual é a importância dessas empresas que você mencionou, dessa fase que você mencionou? Essas empresas trouxeram para o Brasil algo que a gente não tinha, que era o modelo de gestão ágil. O tal do blitzscaling, de fazer as coisas para ter uma escalabilidade num nível inimaginável no Brasil, foi essa galera que trouxe para a gente. Então, eles não trouxeram a tecnologia sob a ótica de um software, de um hardware, mas trouxeram sob a ótica do modelo de gestão, que deixa de ser uma tecnologia, né? Então, eles trouxeram isso. Tanto é que o que é muito comum hoje? Então, a mentalidade, né? A mentalidade de startup, o modelo de vida, o modo de vida de startup chegou Total. ali e depois... Tanto é, cara, que é muito comum você, nessas startups que sucesso hoje no Brasil, independente de ser unicórnios ou não, você encontrar pessoas que vieram dessas empresas. É extremamente comum. Aqui no iFood tem vários, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas foram um embrião desse mindset. E depois o que aconteceu é a tecnologia fica disponível, não tem dinheiro para o copycat, e aí essas coisas se juntam, e aí acontece o que a gente está vendo. Legal. O livro, então, é para o brasileiro que não está na Faria Lima, é isso? Não, tem uma parte que é para o brasileiro da Faria Lima. Sabe que parte que é? É a parte da velha economia. A realidade, obrigado, e aí eu volto para falar agora dessa paixão minha por história, sociologia, socioeconomia, etc. O Brasil, cara, ele é um país de perpetuação de patrimônio. Então, quando você traça as famílias que receberam lá as capitanias hereditárias e até hoje, você consegue enxergar esses traços que trazem até hoje os conglomerados que ou desapareceram há muito pouco tempo no Brasil ou que ainda existem no Brasil. Tá. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil, como ele concentrou muito a renda e a propriedade na mão de muito pouca gente, essas pessoas eram as pessoas com influência política. Tá. Portanto, o Estado foi sendo moldado para essa meia dúzia de pessoas. Né? Então, eu costumo dizer assim, tem 6 empresas grandes em cada cadeia de valor e acabou. É isso que é o Brasil. O que essas empresas fizeram ao longo do tempo? Elas criaram 2 barreiras de entrada. De um lado, elas mataram o empreendedor. Basta olhar o que é a burocracia brasileira, custo de capital e coisas do tipo. Do outro lado, eles não deixam o gringo entrar. Então, quando você olha, por exemplo, para número de acordos bilaterais assinados, o fluxo de comércio internacional de forma não ligada a tarifas alfandegárias, etc., ou seja, de circulação livre, o Brasil é um dos piores países do mundo. Sim, o Brasil é um país muito fechado, né? O Brasil exatamente. A gente se acha conectado, se acha globalizado, mas na prática nós somos um país, assim, bizarramente fechado. A gente é o 3% da economia mundial. Porra. Exatamente, cara. Então, assim, 2%, né? Dependendo da cotação do dólar. Você isolou essas 2 turmas aqui e deixou um meio do caminho. O que é o meio do caminho? São as famílias, as empresas tradicionais que atingiram um certo patamar e aí vão mantendo aquela vidinha pro resto da vida. Uhum. E aí é por isso que você entende no Brasil porque que existe um negócio chamado PROCON. O PROCON, ele só existe porque, como não tem competição, qual é o tipo de serviço que essas empresas prestam? Desculpa a expressão, serviço de merda. Então você precisa de um PROCON, porque obrigado vai lá e compra um negócio, precisa de 30 dias para receber, para ter uma ligação, para poder ter um produto trocado. Aí tem que vir um PROCON da vida para regular isso. Um terceiro de confiança, né? Que a competição deveria regular. Então, você não gosta, obrigado não gostou desse serviço, então ele vai para o concorrente, que está fazendo algo melhor. Então, essas empresas, ao longo do tempo, obrigado, elas ficaram aqui, quietinhas. E aí, o que acontece quando a globalização vem e a tecnologia massifica? Você começa a mexer nesse ninho delas. Por quê? Porque a barreira de entrada cai. O Brasil continua com a burocracia alta? Continua. Mas hoje você consegue empreender com muito mais facilidade. Então, um exemplo simples. Você está empreendendo usando uma plataforma digital.
Sim. Imagina você tentando fazer isso há 20 anos atrás. Não, seria impossível. Tem que ter gráfica, distribuição para fazer Esquece, barreira de entrada. Não. Então, cara, a barreira de entrada, elas estão sendo minimizadas. Então, o resultado tem alguém mexendo no queijo dessa turma. E veja, eu não tenho nada contra essa turma. O que eu preciso, como brasileiro, é que todo mundo compita. Porque o Brasil vai ser mais produtivo, vai exportar mais, trazer mais dinheiro para cá, a gente vai ganhar mais dinheiro, a população vai ganhar com isso. Então, esse livro também é para quem está na Faria Lima, em especial quem é tradicional. Eu estava no evento outro dia e um dos participantes falou uma coisa aqui, da coisa do Brasil, né? Do Brasil ser fadado à mediocridade, né? Então você não pode apostar, fazer a capa do Cristo decolando, nem apostar na capa do Cristo caindo de volta. Porque o Brasil vai estar sempre no meio ali. O que você acha, dentro da sua perspectiva otimista, da sua leitura, ou a gente vai ficar sempre no meio, ou dá para o Cristo decolar e viajar de vez? A minha opinião é que a gente está começando o processo de decolar agora, de forma estrutural. O que quer dizer isso, então? Quando a gente pega essas empresas que estão surgindo do nada, e quando a gente pega as empresas tradicionais que compreenderam isso e migraram para a nova economia, DASA, Magalu, BTG Pactual, Banco Inter e outras que a gente poderia citar, essas empresas elas vão levar o Brasil, para começar a levar o Brasil para um outro patamar de competição. Tá. Pensa só, Brigato, o que as fintechs estão fazendo é exatamente isso. Elas estão mandando um sinal para os bancos. O jeito de operar é diferente. Esse negócio das fintechs, eu sempre falo isso, que antes, até 2013, quando o Davi cria o Nubank, que o Bruno Badutini do Pinheiro Neto, inventa as fintechs, né? Acha ali o caminho na regulação. Até ali, só se você fosse Moreira Salles, se você fosse Setúbal, se você tivesse um sobrenome de banqueiro, Safra, você seria um banqueiro no Brasil, né? Exatamente. E aí, cara, eu sempre digo para as pessoas, assim, as pessoas falam assim, não, Diego, você é otimista. Eu falo, não sou otimista. Vamos pegar os últimos 5 anos, né? Quem surgiu aí de fintech? Sei lá, de forma muito simplista aqui, sei lá, PicPay, Nubank, C6, Neon, né? E mais uma outra aí. Pega essa turma. A própria Zup, pega essa turma e soma o valuation delas. Vai dar, cara, muito dinheiro. Pensa, esse valor, há 5 anos atrás, deveria estar nos bancos. E ao longo do tempo, seria dos bancos. Um valor que não existia, na verdade. Porque os bancos também não tomaram tanta porrada ainda, né? Total. Mas você concorda que eles perderam isso? Existia uma oportunidade que desapareceu porque o Nubank pegou, o Neon pegou. Exatamente. Então, quando você olha para essa turma, o que você está dizendo é o seguinte, peraí. Não é que está começando. Tem mais de 100 bi de reais, quase 200 bi de reais nessa conta. Se você colocar XP, essa conta começa a beirar 300 bi de reais, 400 bi de reais, quando você soma essa turma toda. Então, tem 400 bi de reais que poderia estar com os bancos tradicionais e 5 anos depois não está. Se a gente olhar para a adquirência, Brigato, é a mesma coisa. Você volta 10 anos no tempo, a adquirência tinha dois players. Né? Hoje você olha para Stone e PagSeguro, são duas empresas que valem 10, 15, 20 vezes, dependendo do dia que você olhar isso, o múltiplo da Cielo. E são empresas menores que a Cielo, em termos de GMV transacionado, faturamento, etc. Então, olha o valor sendo transferido da velha para a nova economia. Então, para mim, o que vai acontecer? Quando você olha para todas as empresas da nova economia, elas são, por natureza, empresas mais eficientes, mais produtivas. Elas têm capacidade de, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil competir fora, sem depender de recurso natural. Gympass já está fazendo esse movimento pelo mundo. Nubank já colocou o pezinho para fora na Colômbia e no México. Stone, repetindo, não com a pessoa jurídica da Stone, mas repetindo o mesmo case na Europa. Assalto, né? Exatamente, e por aí vai. Então, acho que o que eu quero dizer aqui no final é o seguinte, eu acho que sim a gente vai deixar a mediocridade. Não acontece em 2, 3 anos, isso acontece em 15, 20 anos. Mas esse processo, para mim, é um processo que está dado e os números mostram isso. E aí, obrigado, para concluir, onde é que está o combustível desses próximos anos? É só olhar o investimento de Venture Capital no ano passado, e nesse ano, e você já reportou isso, que pela primeira vez na história, em 20, e começa a se repetir em 21 de novo, supera o do Private Equity. O que é a mensagem por trás?
O dinheiro está procurando as empresas de crescimento no Brasil e não as tradicionais, que geralmente é o foco do private equity. Ou seja, o oxigênio está sendo colocado agora. A gente vai ver isso daqui mais 2, 3, 4, 5 anos, impulsionando mais ainda essas empresas. Uhum. Perfeito. Agora, sendo colocado também daquela coisa, deixa eu apostar, né? Deixa eu fazer alguma incursão aqui e tal. Porque sempre tem o medo do Brasil, né? O medo, o risco Brasil, o medo Brasil, né? De coisas darem errado, de mudanças. Até estava numa sala com Ben Horowitz outro dia lá no Clubhouse, que o pessoal da Canary fez, e ele estava falando, ele citou o caso específico da Argentina, né? Porra, não vou investir na Argentina, porque senão amanhã, amanhã a regra muda e, porra, eu perco. Aqui no Brasil isso não acontece mais com tanta frequência, mas acontece, pode acontecer. Como é que mitigar isso? Porque você sempre fica naquele risco de amanhã pode dar ruim, né? Investir no Brasil não é, o Brasil não é para iniciantes e muito menos para quem já está aqui. Então, porra, como investidor estrangeiro vai ter confiança? Sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente, e eu não quero parecer que otimista, tá? Mas realista. Mas realista. E eu não estou fazendo aqui defesa de governo, não me interessa o governo que está aí, o que me interessa é o Estado. Mas se a gente olhar para esses últimos 5 anos de Brasil, né, eu vou lembrar aqui de alguns pontos aqui. Eu vou lembrar aqui de marco legal das startups que acabou de ser aprovado, da empresa, da lei de transparência das estatais que foi aprovada lá no governo Temer. Eu não estou falando aqui nem de reforma estrutural, previdência, tributária, trabalhar, isso não quero nem falar disso, tá? Liberdade econômica, lei da liberdade econômica, que teve um impacto muito grande no dia a dia das empresas. Vamos falar aqui da lei de flexibilização das concessões de saneamento, da lei de flexibilização do marco regulatório de gás, que também está para chegar aí. Ou seja, eu citei aqui 5, eu poderia citar de cabeça 15 ou 20 de coisas que aconteceram nos últimos 5, 7, 8 anos de Brasil, que estão apontando o Brasil para um caminho. Veja, eu não entro no mérito político. O populismo 8 anos tem várias... Total. Em várias esferas tem os populismos aí, e a gente estica a corda da questão fiscal, eu sei disso. Mas quando você olha para um lado mais estrutural, só dentro de casa, as coisas estão ganhando uma orientação que não era comum no Brasil. O Ministério do Trabalho, que agora é uma secretaria, na verdade, do Trabalho, está vindo aí nas próximas semanas com uma desburocratização de regulamentações trabalhistas. É a segunda vez que isso está acontecendo. Isso aconteceu no governo Temer e agora está acontecendo de novo. Então, o que eu quero dizer quando a gente olha para as instituições, o Brasil parece sólido. Instituições, né? Assim, você não vê um problema do judiciário quebrando o contrato ao léu, ainda que a gente tenha boas discussões aí em alguns casos específicos. Você não vê uma discussão de um impeachment, como aconteceu da Dilma, sendo desrespeitado na sequência. Entre outras mil, o processo eleitoral brasileiro, ninguém coloca ele à prova em sã consciência. Então, institucionalmente, o Brasil é seguro. O que é diferente de um país como o Paraguai, Venezuela, uma própria Argentina. Não dá para comparar. Quando você olha para o Chile, você fala, pô, mas o Chile e a Colômbia, Diego, apesar do que está acontecendo na Colômbia nesse exato momento, são países muito mais seguros, mas são pequenos. Aí a relação de risco versus retorno aqui paga muito fácil, porque são populações muito pequenas, né? São PIBs muito pouco expressivos. E aí a tua única comparação fica na prática com o México. Qual é o problema do México? O México tem uma proximidade muito grande dos Estados Unidos, o que faz com que as empresas americanas desçam muito rápido para lá e dominem muito esses mercados. Muito rápido, né? Ainda que cada vez mais a gente esteja vendo uma nova economia surgindo no México, mas o Brasil está isolado um pouco desse efeito. Então, pessoalmente, eu entendo esse comentário, mas eu ainda acho que a relação risco-retorno aqui, ela se paga com muita facilidade. Legal. Agora, ao mesmo tempo, tem também um certo endeusamento dessa coisa da startup, né? É lindo, é bonito, é muito legal e tal. Tem muito cara de palco, muita coisa assim, onde a gente acha esse meio termo também, de não ficar também babando muito o ovo dessa coisa da nova economia. Então, cara, acho que a primeira coisa, assim, no livro eu deixo muito claro os números que são a realidade. A taxa de mortalidade de startup, a dificuldade que você tem para uma série de questões acontecerem. Então, está muito evidente isso lá. O que eu acho que é diferente aqui, Brigato, é o seguinte:
A nova economia, e de novo não é só startup, ela é também um empreendedorismo individual, assim como a empresa tradicional com esse perfil, ela fala muito sobre uma série de inversões de valores. E ao longo do tempo, elas trazem à tona a dura realidade de uma startup. Exemplo típico. Forma de se ganhar muito dinheiro. Como é que se ganha muito dinheiro numa startup? É com stock option. Não é com salário alto. Não tem como. Você nem consegue até chegar num Series D, Series E, Series F, efetivamente pagar salários que as empresas grandes, tradicionais pagam. Portanto, você inverte uma lógica, que é, puta, deixa eu te dar um pedaço do patrimônio, do equity, e você vem para ganhar um pouco menos aqui no dia a dia. Então, veja, a estrutura de remuneração de uma startup, ela já manda uma mensagem que é dura e cruel. Então, esses dias me ligou aqui uma executiva de uma grande empresa brasileira, grandíssima empresa, que está de saída. E ela falou, Diego, eu queria ir muito para a nova economia. Eu falei, quanto você ganha? Ela falou, X. Eu falei, você topa vir por 25% de X? Ela falou, não. Eu falei, então você não vai vir para a nova economia. Nunca. Porque não é assim que você vai ganhar dinheiro aqui. E aí, olha que interessante, se você olha para os números, você deve ter visto aquele relatório do Atlântico, que foi Sim, que o pessoal... ano passado, né? Exatamente, o pessoal soltou no ano passado. Ele tem um slide lá específico que fala exatamente desse exposure que os colaboradores internamente têm para o equity da empresa, né? Então, você tem ali, e aí eles fazem até um gráfico que mostra a quantidade de milionários que vão se formar no Brasil, assumindo que essas empresas deem a liquidez e que aconteçam. Na prática, está acontecendo isso. A quantidade de milionários, independente se você vai pegar esse dinheiro e comprar um apartamento para você, ou se você vai reinvestir, independente se é 1 milhão, se são 50 milhões, a quantidade de milionários que se forma na nova economia é muito maior do que na velha. Porque na velha, a premissa é de renda. E quando eu coloco renda na sua mão, o teu custo de vida sobe, porque o dinheiro está disponível. Nós não temos educação financeira no Brasil. Então, a realidade da startup é nua e crua. Não tem como esconder. Eu não consigo te falar para vir para cá para ganhar 100 mil reais por mês, porque eu não vou te pagar isso. Eu não quero te pagar isso. Não tem nem receita dessa, não tem nem essa Exatamente. receita, né? Então, Brigato, o que acontece é que existe uma realidade muito nua e crua na entrada. Na entrada você recebe. Se você me convidar para ir trabalhar contigo, você vai falar isso para mim, Diego, tá aqui um equityzinho para você, eu posso te pagar só isso aqui, cara. Não vai ser diferente a conversa. Então, o que eu quero dizer em última instância a realidade ela aparece muito rápido. Um empreendedor de palco, ele rapidamente desce do palco. É claro que ele tem que manter ali, eventualmente, uma certa imagem, porque está tentando captar e tal, o que é eticamente discutível, mas eu não quero entrar nesse ponto. Mas a realidade, ela está posta, né? Ela não tem como fugir. Eu vou te dar o meu exemplo aqui, obrigado. Quando eu saí da Suzano e vim para o Grupo Móvel, a Móvel me ofereceu 40% do que eu ganhava na Suzano. 40% do que eu ganhava na Suzano. Eu tinha outras 3 propostas, foi uma confluência na época que aconteceu isso, de empresas parecidas com a Suzano que me pagavam o que a Suzano pagava um pouco mais. E eu vim para cá. Eu vim para um primeiro projeto numa vertical de ticket, e o primeiro ano foi horrível. Horrível. E eu, inclusive, tive que tirar dinheiro do meu bolso e colocar na empresa. Caramba. A gente deu a volta por cima um ano depois, no segundo ano dela. O negócio se consolidou e deu certo. Hoje, naturalmente, está sofrendo por causa da pandemia, mas deu certo. E na sequência eu vim para o iFood. Mas veja, rapidamente eu desci do palco. A proposta da Móvel foi 40% que você ganha aí, bicho. Tá afim? Tá. Você imagina, eu cheguei em casa, eu tive que ter minha primeira conversa dura. Ó, cortar um pedaço da renda de casa. Menos. Essa conversa é a mais dura, né? Convencer em casa, né? É mais dura. Se você olhar no meu livro, a dedicatória tá exatamente para minha esposa, porque ela disse, cara, você tem que ir para isso, o futuro do Brasil é esse. Vai a gente ajustar as coisas aqui dentro. Muita coisa no livro vai atualizar, mudar. Você pretende, sua ideia é ficar atualizando o livro, fazer essas revisões? A sequência, o que eu fiz? Eu trabalhei nesse livro com 3 pesquisadores, e que a gente olhou muito para esse lado mais fático, mais histórico, mais conceitual. Agora, exatamente hoje, eu incorporei mais 2 pessoas, que são pessoas analíticas. Então, o que eu vou fazer agora é, nesses próximos 12, 18, 24 meses, a gente vai criar alguns índices para acompanhar a penetração da nova economia na economia brasileira. Legal. E aí, para exatamente conseguir demonstrar se essa tese ela se materializa ou se ela não se materializa. Se valida ou não. Exatamente. Então eu começo exatamente isso daqui para frente para tentar construir isso. Legal. Aí falando um pouquinho de pandemia, como é que
como é que isso, que se fala muito da aceleração, né, da transformação digital e tal. Por exemplo, comércio eletrônico, e você vive isso todo dia, né? Comércio eletrônico, teve esse boom, aí só falando de compras, né? Aí aquele negócio de conceituação, se você colocar aplicativos dentro, aí é muito, muito maior, mas as compras online ali pelo varejo era 5, chegou a 11 e aquele número da Mastercard ficou em 7. Quer dizer, dá uma subida, depois dá uma estabilizada. O que você acha que vai ficar desse período, né, de esteroides, vamos dizer assim, de consumo digital Cara, esteroides? Eu vou dar um passo antes só para poder falar de um tema, porque eu adoro essa discussão de pandemia. Eu sou um crítico muito forte à mídia brasileira, muito forte, da mídia que olha a economia, que olha empresas. Por quê? Porque é uma mídia que relata muito fato, mas é uma mídia pouco opinativa, que olha e fala, cara, isso é bom, isso é ruim, se você não concorda comigo, vamos conversar, mas é a minha opinião. Então, o que eu vi muito nesses últimos 12, 13, 14 meses? Eu vi muito a mídia dizendo assim, olha que legal, essa empresa agora criou este canal de vendas digital. Olha que legal, essa empresa decidiu migrar para a nuvem. Olha que legal, essa empresa agora está adotando essa ferramenta. Olha que legal, e um monte de olha que legal. Obrigado, a gente tinha que ter vergonha. Vergonha. Só agora, né, filho da mãe? Vergonha, exatamente. Agora que eu pus uma arma na sua cabeça e disse, ó, ou você faz ou você morre porque tem uma pandemia, você faz. É vergonhoso isso. Assim, eu me lembro assim de ter lido, por exemplo, um banco decidindo fazer a migração para a nuvem agora. Que mundo você vive? Cara, a nuvem está estruturada no Brasil há 15 anos. Como assim? Assim, eu vi recente também num jornal brasileiro um banco dizendo, olha, não, agora a gente cresceu muito a nossa área de cientistas de dados, temos 135. Cara, o iFood tem 400, bicho. Eu sou uma gota no oceano perto de um banco tradicional brasileiro. 135 cientistas de dados? Que mundo você vive? Você vai começar a discutir inteligência artificial quando? Daqui 3 anos? Daqui a 3 anos. É vergonhoso. Não, agora a gente tem um canal de vendas pelo WhatsApp Business. Você não testou isso há 5 anos atrás? Então, assim, é revoltante. Isso é a velha economia, obrigado. Às vezes as pessoas falam, mas o que é a nova economia? Eu defino de uma forma muito simples, que é assim, cara, pega tudo que é novo, que de alguma forma tem uma viabilidade comprovada e que vai direcionar o mundo. Essa nova economia, ela pega tudo isso e usa. Então, se a gente hoje está usando mais videoconferência, isso é novo? Funciona? Produtivo? Usa para você. Isso é nova economia. É um exemplo bobinho que eu estou dando, né? Então, a transformação digital é a mesma coisa. Você deveria ter uma transformação digital constante. Se amanhã o blockchain se mostrar algo extremamente viável e que vai ter um impacto que muitos imaginam, você, como uma empresa grande, deveria incorporar no mesmo dia. Na mesma hora, né? Total. Ter capacidade de fazer isso, né? Total. Então, acho que agora, migrando aqui para o que você perguntou, obrigado, eu acho que tenho certeza, fica muita coisa. O brasileiro, durante 12 meses, ele foi condicionado a um comportamento que deixa marcas muito claras do hábito. Tá. Ou seja, você foi obrigado a descobrir muita coisa que você não gosta, ou não gostava. Do tipo, sabe quando você troca de celular, você fala, não quero trocar porque, puta, vou ter que mexer num sistema operacional diferente. Muita gente foi obrigada a fazer isso, né? Não no exemplo do celular, mas em outros exemplos. E à medida que as pessoas testam isso, não tem volta. Depois que passa aquela fricção inicial, não tem volta. Vou te dar um exemplo. Pensa no Pix. O Pix é um negócio... Cara, eu achava que o Pix ia demorar muito mais para pegar. Eu era daqueles que isso aí também não vai... achava. Até porque os próprios bancos não estavam... Os bancos estavam confundindo, né? Toda a comunicação dos bancos sobre o Pix, eu falava, gente, por que eles estão falando dessa forma? Não estão falando de uma forma mais simplificada. Não, eles estavam tentando complicar um negócio exatamente para as pessoas não usarem, né? Mas, obrigado, o que acontece é que, eu vou te dar um exemplo, chega aqui na minha casa uma pessoa, eu falo, tem que pagar quanto? R$100. Aí eu falo, puta, eu não tenho dinheiro aqui, não, eu tenho Pix. Aí a pessoa tem. Eu falo, poxa, então beleza, eu faço aqui porque eu tenho uma necessidade de pagar. Quando você faz isso a primeira vez, fala, opa, peraí, isso é fácil para tudo agora. Hoje, obrigado, vou te dar um dado aqui em primeira mão. Hoje, no iFood, o Pix já supera o débito. Uia? Incrível Sério? um negócio desse. É incrível. Para pensar nisso. As pessoas estão entrando no app,
pegando o código, indo no app do banco rapidinho, pagando e voltando. Elas estão topando essa fricção de ir e voltar. Em detrimento do débito. Caramba! Incrível. Incrível. Por quê? Porque você testa, pega o hábito, não tem como voltar para trás. Vou te dar um segundo exemplo. Pensa na questão da agência bancária. Quantas pessoas descobriram nesse processo que não faz diferença na vida delas a agência bancária? Mas os bancos tradicionais continuam dizendo, não, tem uma certa importância aqui. Como assim tem uma certa importância? Pode ter num bairro, para uma pessoa, para uma classe específica, mas como assim? Então, esse processo de transformação de hábito, ele não volta mais. Quando eu olho aqui para o iFood e você vê o final de setembro ali, com o relaxamento da pandemia, até janeiro, você não tem uma queda na empresa. Apesar, se você olhar o Waze, se olhar o Uber, eles crescem. O iFood continua crescendo. A gente termina ali o final do ano com uns 48 milhões de pedidos em novembro, dezembro. A gente chega em março a 60 milhões de pedidos. Tá. Você não tem aquela barrigada de, pô, relaxou, as pessoas saem de casa, não tem. Não pede mais. Uhum. Exatamente. Então, menos, claro que você tem mudança de hábito. Sei lá, o Brigato agora volta para o escritório dele lá para a torre corporativa. E vai deixar de almoçar durante a semana no iFood? Eventualmente sim. Mas de segunda a sexta à noite, virou uma chavinha puta, não preciso perder meu tempo cozinhando mais. Vamos pegar um outro lado, que para nós aqui é o mais expressivo de todos, Brigato, é supermercado. Supermercado no Brasil era algo irrelevante, completamente irrelevante. Uhum. O que esse negócio cresce hoje é um negócio brutal. Brutal, assim, a gente tem crescido aqui 40% mês contra mês. Uhum. Assim, por meses seguidos, por 6, 9, 10 meses seguidos. Então, o brasileiro se acostumou com compra de supermercado também. Eu não sei se você ouviu histórias assim, quando a pandemia veio, as empresas de forma geral não faziam online. As poucas que faziam como Pão de Açúcar, começou a ter que agendar assim para entregar 4 dias depois. Eu passei por isso. Passei por isso. De Exato. agendar para 2 semanas e ainda atrasar. E depois do dia da entrega, não vamos, sei lá, daqui a 2 dias. Olha, eu vou te dar um dado aqui. Em 30 dias, em março, entre o meio de março e o meio de abril, a gente botou a plataforma do supermercado de pé. Em junho, a gente já tinha o pedido agendado, então você podia escolher a hora do dia. Em outubro, a gente já estava fazendo 25% das entregas de supermercado em menos de 30 minutos. Hoje eu faço 25% em 15 minutos. Caramba. Sensacional. E aí, como é que você pega um brasileiro que, de alguma forma, pega essa jornada e fala, não, vou dar um pulinho ali no supermercado, 10 minutos dirigindo, 15 minutos comprando, 5 de caixa, 15 voltando, 1 hora? Não faz sentido. Não, faz sentido. Agora, cara, lógico, é tudo lindo, muito bonito, mas quer dizer, até pelo modelo de vocês, do Uber e tal, tem as questões trabalhistas, todos esses problemas relacionados ao modelo de negócio, modelo de trabalho. Tem também questão de segurança, de privacidade e tal. Quer dizer, voltando àquele ponto. Não é tudo flores, né? Assim, tem várias coisas que você tem que... Aí, regulação, a gente vai colocar mais regulação. Como é que você vê esses movimentos? Obrigado. Esse é um ponto nevrálgico ainda que não está resolvido no Brasil. Deixa eu separar aqui em 2 mundos. O mundo hoje. No mundo hoje, está resolvida a questão legal. Não está resolvida a questão social. Ou seja, se você fizer uma jurimetria e ver os casos discutidos a partir da segunda instância em tudo que envolve vínculo trabalhista, 99,9% é ganho de causa para a plataforma. Tá. Não existe o vínculo. Quando você olha para a lei, isso está sacramentado porque as empresas atuam dentro da lei. Isso não quer dizer que não existe uma discussão social. Existe uma discussão social. Tá, okay. Total. Okay. Então agora eu fecho essa janela de Brasil hoje e vou para o Brasil de amanhã. Nós aqui estamos nos preparando para ir daqui a 30 dias no Congresso Nacional e levar um projeto de lei para se criar uma terceira categoria de trabalhadores brasileiros. Uma categoria de trabalhadores sob demanda. Você vai dizer, nossa, que legal, estou falando de gig economy. Não, isso existe no Brasil desde sempre. O jardineiro que te atende eventualmente é um cara sob demanda. O eletricista que vai em diferentes casas todos os dias para poder ter sua renda é um trabalhador sob demanda. A plataforma ela só deu mais velocidade para isso. Mas o sob demanda existe desde sempre. Tá. E o que a gente vai levar lá é o seguinte, olha, não existe aqui a segurança de um CLT.
numa discussão sobre demanda. Mas também não é um empreendedor que topa um risco desproporcional. É alguém no meio do caminho. Essa pessoa aqui, ela precisa, no mínimo, de determinadas proteções sociais. Não é uma discussão de salário mínimo, mas é uma discussão de INSS. Tá bom. Não é uma discussão de férias e 13º, mas é uma discussão de seguro. É uma discussão que permita determinadas proteções para que essa pessoa tenha o amparo quando necessário, durante a tua jornada de mão de obra economicamente ativa, ou depois, quando não mais for uma jornada, quando não fizer mais parte desse grupo, né? Então seria uma coisa entre um MEI e o CLT, vamos dizer assim. Exatamente, isso mesmo. Então a gente vai defender a contragosto da grande maioria das empresas do mercado. A grande maioria das empresas do mercado com quem a gente conversa dizem, cara, não faz isso, é custo, é não sei o quê. O ponto não é esse. Existe uma questão social que precisa ser resolvida. Sim, eu falo de boca cheia, Brigato, que a grande maioria dos entregadores do iFood, eles se dedicam entre 5 e 6 horas por dia, 5 a 6 vezes por semana à plataforma. A grande maioria deles. Essa grande maioria, nesse patamar, ganha próximo de 2 salários mínimos. Vai olhar na pirâmide do IBGE quantas pessoas ganham 2 salários mínimos nesse país. Não é a maioria. Não, é pouco, né? É pouca gente, a maioria na base mesmo, ou abaixo, inclusive. Então, o ponto é, a gente já gera renda, isso eu tenho conforto, mas falta proteção social. Tá. Isso vocês vão encaminhar com o iFood mesmo? Com o iFood. A gente está conversando com várias empresas e a gente gostaria de ir como mercado, mas até o momento a gente não encontrou ninguém para poder ir junto com a gente. Se não encontrar ninguém, nosso deadline é final de junho, a gente vai ao Congresso e vai apresentar isso lá. Legal, bacana. Porra, Diego, agora faz o jabá do livro aí. O quanto vai custar, quando vai estar nas livrarias, digital, cara, claro, né? O livro, o pré-lançamento vai até o final dessa semana, e aí efetivamente acontece o lançamento, que não vai ter nenhum evento no mundo físico, então ele vai para todas as plataformas, né? Vai para o Kindle, vai para a venda da Amazon, Magalu, em todos os lugares. E aí no dia 27, a gente vai fazer um evento online para poder falar sobre isso. E aí durante 5 horas, a gente vai entrar em todos os aspectos da nova economia, falando de Brasil, falando de concorrência, de mercado, falando de empresa e falando de dentro das empresas, incluindo aqui modelos de negócio, modelos de gestão e etc. E aí a gente vai trazer várias pessoas super interessantes, João Kepler está vindo, Chris Arcangeli está vindo, a Renata Barreto está vindo, enfim, várias pessoas super interessantes para poder passar essas 5 horas falando sobre nova economia. O livro, cara, acho que custa uns R$40, mais ou menos, um pouco menos, e eu estou super feliz já com a pré-venda, porque ele vendeu algumas milhares de cópias, algumas. Então estou super, super feliz. Não achava que fosse acontecer isso. Deve entrar já na lista dos mais vendidos em maio, então tô super feliz. Legal. Porra, parabéns aí pela iniciativa e quero acompanhar o acompanhamento aí dos resultados que vocês vão fazer. Boa, brigadão, cara. Valeu e, de novo, parabéns aí por tudo que você tem feito, cara. É muito importante pro ecossistema. Obrigado.